comentando a lição de segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Quando o povo de Israel saiu do Egito, algo grandioso aconteceu que abalou um país inteiro. Famílias choravam a morte dos seus filhos queridos, os primogênitos. Maridos e esposas, que eram primogênitos em suas famílias, caíram mortos quando o anjo destruidor passou e não achou sangue nas portas. Milhares, porém, ficaram vivos, porque pela fé creram na promessa do sangue do Cordeiro e nada lhes aconteceu. Foi uma noite cheia de emoções, porque junto com o choro de tristeza, havia também choro de alegria, quando Moisés disse ao povo: "É hora de irmos embora." Era a Páscoa, e isso nunca poderia ser esquecido. A Páscoa, então, se tornou símbolo de liberdade. O sentido da Páscoa não foi que o destruidor passou de largo pelas portas que estavam marcadas com sangue, evitando-as e entrando apenas naquelas onde não havia essa marca. Significou, isso sim, que o próprio Deus abriu suas asas sobre aquela casa e não permitiu que ele entrasse ali. O texto de Isaías 31, versículo 5, comprova isso, pois fala da presença protetora de Deus. Estar ao abrigo do sangue do Cordeiro significa estar debaixo das asas de Deus, como diz em Salmo 91, verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Por que é relevante que Josué tenha escolhido celebrar a Páscoa, apesar da tarefa enorme e urgente de conquistar a terra prometida? Veja Josué capítulo 5, versículo 10, Êxodo 12, versículo 6, Levítico 23, versículo 5, Números 28, versículo 16 e Deuteronômio capítulo 16, versículos 4 e 6. Ao celebrar a Páscoa, Josué estava sendo obediente a Deus e mantendo viva a memória do Êxodo, sendo grato pela liberdade conquistada pelas mãos divinas. Duas coisas importantes precederam a conquista da terra prometida. A primeira coisa foi o ritual da circuncisão, para cumprir a lei da dedicação dos homens a Deus. E a segunda foi a celebração da Páscoa, como gratidão pela liberdade da escravidão. Isso nos leva na linha do tempo até Jesus, o Cordeiro Pascal que nos libertou da escravidão do pecado e das garras do diabo. Os israelitas passaram pelo Mar Vermelho e pelo Rio Jordão, prefigurando no futuro a travessia dos salvos sobre o Mar de Vidro, para que diante do trono de Deus participem das bodas do Cordeiro, a Páscoa eternal. Numa Páscoa, há muitos anos atrás, foi posta em exposição numa galeria de arte em Londres uma famosa seleção de quadros sobre os acontecimentos que representa a Páscoa com a morte de Jesus. Uma multidão examinava os trabalhos em respeitoso silêncio quando de repente entrou uma menina. Dizem que, quando ela viu o impressionante quadro que representava Cristo perante Pilatos, não pôde mais permanecer calada e perguntou: "Ninguém vai ajudá-lo?" A pequena era Evangeline Booth. Ela passou toda a vida ajudando Jesus Cristo através do seu trabalho de socorrer os necessitados e infelizes. Como soldado raso, depois oficial e, mais tarde, comandante-chefe do Exército da Salvação. Ela participou dessa grande organização que leva almas perdidas ao encontro do Salvador em quase todos os países do mundo. Quando chega a Páscoa, Jesus nos diz: "Destas coisas sois vós testemunhas." Temos nós falado a outras pessoas sobre o que representa a Páscoa e sobre a morte e ressurreição que traz esperança ao coração cativo pelo pecado? Quando Josué celebrou a Páscoa nas campinas de Jericó, avivou a fé no Deus libertador que os faria vitoriosos em libertar aquela terra para que se tornasse sua morada. Que Deus nos abençoe.